exatamente, que não combinam. Vou fazer uma pergunta para vocês que a gente recebeu do público também. Chamado, objetivo, missão de vida ou propósito? Isso é uma coisa só? Boa pergunta, hein? Pô, essa aí foi... Tô tomando uma aguinha aqui. Chamado, propósito, objetivo. Chamado é algo que você não escolhe, alguém te chama. Exatamente. Né? No caso, falando por mim, questão ministerial. Então não foi algo que eu decidi. Na verdade, nunca foi algo que eu busquei, né? Ser pastor. Se você falar aqui que eu queria, para a minha vida, eu queria ser professor universitário. Né? Eu tenho formação em Direito e durante a faculdade o meu desejo era sempre, depois da faculdade, me tornar um professor universitário. Uhum. Mas um dia Deus me chamou, o chamado, né? E quando ele me chamou, eu me entreguei para esse chamado. Agora, dentro desse chamado, né, o chamado ele engloba algo, às vezes, mais abrangente, o chamado pastoral. Sim. Mas a gente pode trazer para uma questão, por exemplo, profissional, chamado para medicina. Mas dentro desse chamado, aí nós vamos ter alguns objetivos. Sim. Né? Então, alguém entra na medicina, mas ele vai ser médico no geral? Hoje em dia, quanto mais específico, mais profissional, né? Sim. Ele tem um chamado da medicina, mas lá dentro da medicina ele tem um objetivo. Né? Eu vou me especializar em pediatria. Uhum. Então, o chamado, né? Todos têm um chamado da parte de Deus, que é primeiro vir a Ele e desfrutar desse amor. Aí dentro desse chamado nós vamos ter os objetivos. Sim. Eu sou chamado, nós somos chamados. O Ian, dentro do chamado dele, ele agora tem o objetivo de levar o evangelho como uma determinada ferramenta. Sim. Né? Seja através da publicidade, dos livros que ele está escrevendo. Da mesma forma, conosco, pastores, né? Dentro do chamado, nós temos um outro objetivo. O chamado é algo que eu vejo que não vem de nós. Deus te deu. É algo maior. A habilidade do Ian de transmitir as verdades do reino através de livro não foi algo que ele tem, Deus Sim. deu a ele. Sim. É uma habilidade. E dentro desse chamado, ele vai ter os objetivos. Aí eu não lembro qual que era chamado, Missão? objetivo. Chamado, objetivo, missão de vida e propósito. Missão de vida e propósito. O propósito vai ligar aqui que a gente nós já falamos, Sim. né? Objetivo, qual que é o que eu quero alcançar. Hoje nós, dentro desse chamado pastoral, o meu objetivo é alcançar essa geração de jovens e adolescentes. Mostrar para eles que há uma vida abundante, né? Como Jesus disse. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Uhum. Esse é o propósito. Mas o chamado você recebe. Depois desse chamado, aí você flui dentro desse propósito. Né? Acho que a gente consegue distinguir esses pontos dessa forma. Bem em cima do que o pastor Bruno falou, o chamado ele é realmente algo que de Deus para nós, né? E eu acho que os outros três eles são muito ligados, né? Objetivo, propósito e visão de vida. Missão de vida. Missão de vida. E eu falo que o chamado realmente, né? A gente, há anos atrás, eu não imaginava ser pastor, né? E assim, eu já fui chamado de pastorzinho, né? Porque o cara é crente e tal, quando era mais novo. Mas a gente não, né? Eu também não tinha essa vontade, assim, mas Deus ele gera em nós, né? Por isso que muita gente chega, muito jovem chega em nós e fala, pastor, o que é chamado, né? Como que eu vou saber o que é meu chamado? Como que eu vou... É algo que vai queimar dentro de você, algo que você não vai conseguir mais controlar. Você vai sentir uma paz, né, de espírito muito grande e aonde você vai deixar Deus te usar. Por isso que eu falo que o processo, né, ele tem que ser trabalhado e vivido passo a passo, né? Não pode ultrapassar, deixar o processo para trás. Então, o chamado é algo de Deus para nós. Já a questão do objetivo, né, e propósito, ele é muito ligado. E a partir do momento que você tem, né, objetivo, propósito, o seu chamado vai ser completado na sua vida. Né? E eu inclusive, escrevi uma parte sobre isso no Geração Valente, né? Eu creio que não existe coincidências, né? Eu, certa vez li, eu achei muito interessante isso, que nós cremos na videira no princípio da primeira menção, né? Ou seja, a primeira vez que algo é dito na Bíblia, todas as outras vezes que aquilo foi repetido vai ter a mesma conotação, vai ter o mesmo significado desde a primeira vez. E a primeira menção de chamado foi lá em Adão e Eva, né? Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, se esconderam, daí Deus veio ter comunhão com Adão, falou, Adão, onde você está? Venha ter até mim. Esse foi a primeira menção de chamado. Então, o que eu entendo sobre chamado? Chamado é nós termos comunhão com Deus, nós mostrarmos Deus para as pessoas, afinal de contas, em tudo que a gente fizer, tá? Não é só
chamado pastoral, chamado missionário, tudo que a gente fizer no nosso trabalho, enquanto você estiver em alguma reunião de vendas, ou enquanto você estiver vendendo a Biostratos, a empresa onde você trabalha hoje para alguém, você também deve ser um sacerdote. Aqui no podcast, no livro, tudo que a gente fizer, a gente deve ligar Deus na terra. Sim. Né? Então, esse para mim é o princípio da primeira menção de chamado, e através desse conceito de chamado, a gente consegue, através da nossa vocação e do nosso trabalho, fazer o que de fato foi escrito para nós fazermos, porque tudo já estava planejado. Né? Já estava tudo planejado para vocês serem pastores, para eu escrever esse livro, para esse podcast, para você estar ouvindo esse podcast, enfim, tudo já estava planejado, e eu acho que tudo isso aqui está interligado de certa forma. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!